Por isso, ó Pai, fala conosco essa noite aqui, nos usa de acordo com o seu querer aí, com a palavra que tens para nós essa noite aqui. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, proclamação do Evangelho aí, segundo... Obrigado. Proclamação do Evangelho, tema já anunciado aqui, segundo aí a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje, especificamente, o capítulo 2, nós estaremos falando sobre ele. Para introduzir, irmãos, no capítulo 1, nós vemos ali Paulo já começando a falar aos colossenses. Mas quem que eram os colossenses? Essa carta aqui, ela foi escrita para um povo, né, que estava ali numa região, a região no Vale do Sílico, que era formado ali basicamente por 3 igrejas. A igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos, que é os colossenses, e mais a igreja de Hierápolis. Essas 3 igrejas aí formavam então a região ali. E o que estava acontecendo ali? Por que essa carta aos Colossenses ela foi escrita por Paulo? O que aconteceu ali? Qual o fato? Primeiramente, essa carta aos Colossenses, ela foi escrita, ou seja, ela foi destinada a uma pessoa. Tá? O nome dele é Epáfras. E está ali no capítulo 1, versículo 7. Tá? Ele é citado aí já na carta, tá, por Paulo, na saudação inicial, e também é citado no final da carta, em Colossenses 4, versículo 12. Ele é citado ali mais uma vez na saudação final. Então, essa carta teve destino para uma pessoa que procurou Paulo. Mas quem era esse Epáfras que recebeu essa carta aí? Ele era um convertido de Paulo. Essa carta foi escrita na prisão, tá? Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu. E esse Epáfras é aquele que fundou essas igrejas, a qual nós já falamos aqui. Ele ali teve participação na igreja de Colossos, na igreja de Laodiceia e também na igreja de Hierápolis. Irmãos, o que estava acontecendo ali naquela região em si? Porque o evangelho estava sendo difundido, estava sendo pregado, mesmo com Paulo preso na prisão lá em Roma, aquelas pessoas que tinham sido doutrinadas por ele, convertidas aí, eles estavam fazendo a sua parte, estava ali o evangelho em expansão. E o que aconteceu ali na igreja de Colossos? Por que Epáfras, ele sai dali e vai até lá em Paulo, que estava em Roma preso? Ele sai da sua região ali e vai visitar Paulo. Irmãos, estava acontecendo uma coisa muito séria ali com a proclamação do evangelho. Vocês já ouviram falar em falsas doutrinas? Pessoas que vão pregar assim e falar coisas que não têm nada a ver com aquilo que realmente está escrito na palavra. Estava acontecendo ali. Aquela igreja estava recebendo ali, dentre dos convertidos que vinham, haviam pessoas ali que se intitulavam mestres, conhecedores, mas que não estavam pregando de acordo com a palavra de Deus. E isso daí gerou em Epáfras, né, algumas dúvidas. E ele precisava responder essas dúvidas para a igreja. Ele estava ali à frente e estava numa situação difícil. Aí ele procurou Paulo e levou a sua situação, levou o que estava acontecendo lá para ele. E então
Paulo começa a dar as respostas, começa a falar para ele o que fazer, quais atitudes a tomar. Então, no capítulo 1, Paulo, ele se defende falando aí da quem ele era, como que era o trabalho dele, ele fala da missão dele, o evangelho que ele pregava, como que ele pregava, ele fala tudo isso. E a partir daqui nós vamos entrar então no capítulo 2. Isso aqui foi só uma introdução do que estava acontecendo ali, qual o pano de fundo, né? Para os irmãos entenderem agora o capítulo 2, aí, onde Paulo começa a falar do que estava acontecendo. E eu vou fazer uma leitura para os irmãos do capítulo 2, tá? Aguenta aí, se quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir também. Eu estou aqui com a versão revista e atualizada, não sei se é a mesma versão dos irmãos, mas não é a versão que estava aqui, que é a NVI, tá? Então, a versão que eu tenho aqui não é a mesma que estava lendo aqui na frente os irmãos. Inclusive, tem algumas palavras aqui que eu verifiquei, elas são um pouquinho diferentes. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar, pode ser que algumas palavras estejam diferentes. Mas a gente vai ler o capítulo 2 aí, e os irmãos aí atentem à leitura. Começa. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo, o Senhor, ainda andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados,
Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós ou outros, pretextando humilde e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manusieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, é o 23 agora, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, da falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. É um texto longo, irmãos, e para a gente entender ele, a gente vai precisar dar uma vasculhadinha em alguns fatos na Bíblia aí, para a gente poder entender como que a palavra ela tem que ser proclamada, ela tem que ser falada. E aqui nesse texto, que é um texto onde nós temos aí uma igreja, que Paulo até fala aqui no comecinho da sua mensagem, aqui do capítulo 2, ele fala que era uma igreja firme, uma igreja forte, que estava ali orando, buscando, mas tinha uns problemas ali internos a se resolver. E a gente percebe aqui que não era pouca coisa não, né, irmãos? Estava entrando doutrinas aí que estavam dificultando de ser feito o trabalho. E aí, conforme falei, Epáfras procura Paulo, e eles começam aqui, né? Paulo começa nesse capítulo aqui a falar dos acontecimentos, porque o Epáfras foi lá e relatou tudo o que estava acontecendo. Ele falou, olha, nós estamos aí com pessoas que vêm aqui na igreja, eles se fazem de piedosos, se fazem de santos, e começam a ensinar aí, mas eles estão ensinando coisas aí que não é do nosso entendimento, da nossa doutrina. Não é assim que funciona isso daí. E Paulo ele vai dando, ali ele vai conversando com Epáfras, e esse capítulo aqui é muito interessante, irmãos, porque ele é um capítulo que tem algumas dificuldades que a gente vai ver que não era somente daquela época lá. Você começa a analisar, você começa a ver, e nos dias de hoje também temos dificuldades bem parecidas com essas daqui, tá? No capítulo 2, versículo 1 a 3 aí, Paulo, ele fala ali aos laodicenses, ele diz que eles têm a sua fé fortalecidas, eles estão ali fortes, eles estão ali buscando, e ele tem a convicção de que todos eles têm o entendimento lá da palavra. Então ele exorta as pessoas ali nesse começo, aquelas igrejas, a continuarem buscando ali, a se fortalecerem em Deus, ter o fortalecimento realmente na palavra, naquilo que eles aprenderam, para eles não saírem fora daquilo que eles já conheciam. Depois disso, irmãos, ele continua no versículo 4, dizendo, assim digo que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando em vossa boa ordem a firmeza da vossa fé em Cristo. E ele fala, olha, estão aí tentando passar
doutrinas para vocês, falácia, coisa aí que não funciona. Mas eu posso não estar aí no meio de vocês, posso não conhecer vocês, ainda não fui aí, não vi vocês face a face. Mas eu exorto vocês a estarem praticando a palavra. E eu posso não estar aí fisicamente, mas espiritualmente aí, eu estou orando, intercedendo e estou junto com vocês aí. Então é essa a primeira parte aí, até o versículo 4, que Paulo encoraja aquela região ali pela fala dele. No versículo 6 e 7, Paulo ainda incentiva um progresso espiritual aos colossenses. Foi a leitura inicial aqui, onde ele diz: ora, como recebestes de Cristo o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados, edificados, confirmando a sua fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Paulo ainda ali está incentivando eles a progredirem, está incentivando eles a buscarem, a caminharem. Mas a partir do versículo 8, irmãos, Paulo ele começa a rebater, aquelas doutrinas que andavam sendo pregadas ali para aquele povo, que aquelas pessoas que vinham ali infiltradas dentro da igreja, eles diziam-se serem da parte de Deus, ter o conhecimento, ter ali uma idoneidade, ter já experiências com a situação do conhecimento das coisas e passavam para os irmãos. E o que estava acontecendo ali, irmãos? Lá o versículo 8 e o 9, Paulo fala assim, ó: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, o 10. Ele é o cabeça de todo o principado e potestades. Aqui aparece essa palavra para as pessoas não ficarem aí, tomar cuidado com as sutilezas daquilo que era ensinado e os rudimentos do mundo. O que o mundo pregava naquela época lá, irmãos? O que o mundo estava ensinando? Eles estavam num contexto ali vindo, né, do domínio grego, na época que já era o domínio romano, mas vieram de uma cultura ali muito filosófica, onde eles tinham realmente ali se enveredado muito pela filosofia, pelos rudimentos aí, eram doutrinas aí onde anjos eram cultuados, venerados, e tinha muito isso daí. E eles queriam impor isso daí também dentro da igreja. Eles queriam já chegar ali e colocar essas questões filosóficas ali, falar disso daí, como se fosse uma verdade, que precisava juntar essas filosofias todas aí com aquilo que estava na palavra de Deus. Eles faziam um mesclado ali e queriam passar isso aí para frente para os irmãos. E Paulo adverte, né, a respeito disso daí. E ele fala que não é para eles estarem aí seguindo isso daí, mas tem a Cristo, porque Cristo ele é o cabeça, ele fala aqui, e Cristo já tinha destituído todas as potestades aí, todos aqueles anjos, ele já tinha vencido toda essa situação. Então, para eles tomarem cuidado com isso daí. Aquela pregação que estava sendo feita lá era falsa. Dos versículos aí 11 até o versículo 14, irmãos, ele vem falar a respeito de uma coisa chamada circuncisão. Os irmãos sabem o que era a circuncisão lá no Antigo Testamento? Os irmãos sabem, né? No 8º dia, tem toda, lá em Levítico fala, é uma lei que eles tinham, que para fazer parte do grupo ali que pertencia ali, para você pertencer aí a Deus, né? Para estar dentro
do grupo precisaria ser circuncidado. Então, ao 8º dia, a criança era levada e tinha todo um ritual onde era cortado o prepúcio ali e feita a circuncisão. E essas pessoas aí que chegaram lá na igreja, eles estavam ensinando que para aqueles irmãos também fazerem parte do corpo de Cristo, eles precisavam ser circuncidados, igual Cristo foi. Isso daí, irmãos, não era a realidade que Paulo pregava, o que ele ensinava. Mas essas pessoas estavam ensinando essa doutrina aí. E Paulo ele vem rebater aí dos versículos, conforme nós já lemos, né? 11 ao 14, ele fala muito dessa circuncisão. E ele fala, irmãos, aqui, que não precisava mais ter a circuncisão feita por mãos. Por quê? Porque o sacerdote tinha até lá o ritual certinho como era feito. Eles deixavam crescer uma unha do dedão, crescia, afiavam um lado, e quando ia o nenenzinho lá, eles usavam essa unha aí, afiada, para cortar o prepúcio ali do nenenzinho. Era assim que era feito. Então aqui, Paulo ele fala, olha, a circuncisão agora não é mais feita por mãos. Porque Jesus, ele olhava uma outra coisa, ele olhava para dentro do coração das pessoas. Tanto que a palavra fala que a gente precisa tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. E Jesus ele vinha atuar de uma maneira diferente. E ele não olhava mais para essa circuncisão aí. Porque eles falam, a circuncisão, Paulo fala, agora tem que ser feita em Cristo, porque ele veio. Ele pegou tudo isso daí e deixou, ele cravou lá na cruz e ele mesmo era a nossa libertação. Ele era a passagem para a gente estar junto com o corpo de Deus. Então a circuncisão agora era feita através de Cristo. Ele era a própria aí. Ele veio aí e tomou esse lugar aí. Não precisava mais fazer aquilo, porque ele se entregou e cravou tudo isso aí lá. Só que estavam ensinando errado, irmãos. O evangelho estava sendo propagado de uma maneira diferente lá. E aqui fala, irmãos, que Jesus também, ele teve aí a vitória sobre os anjos e as potestades. Ou seja, quando Jesus, ele se entrega por nós, se entrega por toda a humanidade, ele vai lá, ele crava na cruz ali o pecado, ele aniquila aquilo que era acusação contra todos nós, e sobe aos céus. Aqui fala que ele humilhou todas as potestades, ele foi vitorioso aos céus. Você imagina quem que é o cabeça de todas as coisas aí? Não é Jesus? E os anjos, potestades, estão aí realmente no céu, estão aí no ar. E Jesus subindo, ele passou por todos esses anjos aí, e todos aqueles que queriam matar Jesus, todos aqueles que queriam ver Jesus ali sendo aniquilado naquela cruz, sendo morto, e que pensou que ia acabar por ali, tinha muita gente pensando isso daí. Mas quando Jesus, ele ressuscita ali ao 3º dia, e ele começa a subir e passar por todas essas potestades aí, irmãos, ele humilhou a todas elas, entendeu? Ele falou assim, olha, eu ressuscitei, esse é o meu triunfo, sou vitorioso, e subiu aos céus ao lugar dele. Então, todos aqueles que queriam ver, né, aquelas potestades ali trabalhando contra, vendo ali, tiveram que ver Jesus ali ressurreto, ele ali subindo aos céus e vitorioso no seu triunfo aí. E quem ganhou com isso, irmãos? Todos nós.
Porque ele ensinou o caminho, e se a gente seguir esse caminho, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqueles que me seguirem aí terão o destino também. Eu vou para o meu Pai, eu vou construir morada, vou voltar aqui, vou levar todos aqueles que estiverem comigo. Então, irmãos, essa passagem aqui realmente é muito interessante, onde Jesus ele vai aos céus e humilha todas as potestades, os anjos aí, aqueles caídos que queriam realmente ver ele ali morto e ficando ali, ele ressuscita e mostra a diferença aí e sobe para a honra e glória do seu nome e para a salvação nossa também, irmãos. Amém? E ele continua, irmãos, falando também aqui que tinha uma cédula que era contrário a nós, tinha aí uns mandamentos, tá? Quando a gente pensa assim, que a gente lê aqui e fala, mas os mandamentos estavam contra a gente, quais os mandamentos que está se referindo aqui? Que aqui fala em mandamentos, fala em ordenanças, tem algumas palavras aqui. E a gente tem algumas distinções a fazer. Quando aqui Paulo fala que os mandamentos estavam contra nós, ele está se referindo a quais mandamentos? Os 10 mandamentos, irmãos. Não é incrível isso daí? Saber que os 10 mandamentos aí, eles são contrários à nossa salvação? Porque os 10 mandamentos é lei. E a lei, o que ela faz? Ela aponta. Você está errado nisso, você está errado naquilo, você está errado nesse mandamento aqui. E qual que é o veredito para quem não cumpre os mandamentos? A morte. Vai estar fora. E esses 10 mandamentos aqui, irmãos, ele realmente, lá no Antigo Testamento, ele apontava para as pessoas. E no Antigo Testamento, eles não tinham só os mandamentos, os 10 mandamentos, eles tinham uma série de regras aí, uma série de ordenanças, eram sacrifícios feitos ali para poder perdoar o pecado deles ali, uma vez por ano. Era muita coisa que era cumprida. Mas será que eles conseguiam cumprir os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento? Eles não conseguiam, irmãos. Tanto que era necessário o sacrifício de animais ali, tudo para expiar o pecado, soltavam um bode, tinha um monte de ritual. Porque eles não conseguiam cumprir. Então os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento estavam para matar, estava para apontar erro. E no Novo Testamento, como é que funcionam os 10 mandamentos, irmãos? Para a gente aqui, os 10 mandamentos continuam valendo? Que eles falaram, aqui o Paulo fala que Jesus ele rasgou a cédula, rasgou os mandamentos. E no Novo Testamento continua valendo para a gente os 10 mandamentos? Continua, irmãos. É a lei e ela continua apontando. Mas como Jesus rasgou essa cédula e cravou lá na cruz, a gente tem o entendimento que os 10 mandamentos foram rasgados. E realmente, Jesus ele fala isso aí para a gente. Mas só que, irmãos, a fala de Jesus nos 10 mandamentos aí para o Novo Testamento, ele não aliviou em nada. Ele pesou mais ainda. Porque ele fala, diferente lá do Antigo Testamento, que era a sombra até ele e tal, tudo, ele fala que agora, nos 10 mandamentos, não era só cumprir a lei, mas era até uma coisa interna. Ele fala assim, olha, nos 10 mandamentos está escrito lá, se você olhar para a mulher do próximo aí, se você cobiçar, lá no Antigo Testamento, morria. E agora ele fala, você não precisa mais adulterar, sair com a pessoa. Se você só pensar na sua cabeça, dentro de você, você já cometeu pecado. Então Jesus ele vem e não alivia nenhum dos mandamentos. Continua, ele piorou a situação.
Aí agora vocês vão perguntar, puxa vida, mas presbítero Ricardo, no Antigo Testamento eles não conseguiram. No Novo Testamento está mais difícil ainda. O que é que eu vou fazer? Se eu preciso cumprir os 10 mandamentos, olha, irmãos, primeira coisa, cumprir os 10 mandamentos era impossível no Antigo Testamento. E agora, para nós, que ficou mais pesado ainda, que é uma coisa até interna, dentro da cabeça, em pensamento, conforme a palavra de Jesus, ficou pior ainda da gente cumprir os 10 mandamentos. Porque muitas vezes eu posso estar sentado ali no banco e olhando. Eu estou ali sentado, está aqui no púlpito pregando o pastor Félix. Uma mensagem poderosa, uma mensagem assim, realmente ali onde Deus está falando com a igreja. E eu ali do banco olhando falo, poxa vida, eu bem que podia pregar melhor que ele ou tal. Estou gostando de ver aí, mas eu queria, né, ser até melhor que ele e tal. Lá dentro de mim, irmão, sabe o que está acontecendo? O que Jesus falou, eu já estou pecando. Então, é muito difícil de cumprir os mandamentos no dia de hoje. É impossível. E qual a solução para isso? Se o povo do Antigo Testamento não conseguiu, para a gente não estamos conseguindo também, porque está mais pesada a situação, o que a gente faz? Estamos perdidos? Não, irmãos. A palavra aqui falou que Jesus ele veio e pegou toda essa cédula, pegou toda essa acusação, foi lá na cruz, cravou ali, e isso daí não te afeta mais. Você é justificado por ele. Mas você está salvo já? Não. Você vai estar salvo mesmo na glorificação, na volta dele. Nós estamos num processo aqui. E esse processo cabe a nós. Que a pergunta é, que está na cabeça de vocês aí, então não preciso mais guardar os 10 mandamentos? Irmãos, o capítulo 3 aqui, dessa proclamação do Evangelho, eu vou me ater ao capítulo 2. Ele fala das responsabilidades, e você lendo lá, você vai ver que você precisa sim praticar o bem, você precisa estar ali realmente guardando os 10 mandamentos ali, se aproximando de guardar ali, de fazer o melhor possível. Porque nesse processo, Cristo já fez a parte dele. Agora, quem vai ter que fazer somos nós, cada um de nós. E o Evangelho, ele fala, irmãos, ele não deixa a gente com dúvida. A Bíblia, ela mesmo se explica. Porque se a gente vê, então quer dizer que os 10 mandamentos acabou? Não acabou, tá? E a sequência aqui no capítulo 3, Paulo fala certinho aí os deveres aí que as pessoas têm, que as pessoas fazer, e a gente subentende que os 10 mandamentos estão aí de pé. Mas só que não é ele quem vai dar a salvação para a gente.